Olá, gente, tudo bem? Todo mundo tá bem por aí? Conseguiu entrar? De antemão, eu já peço desculpas pelo probleminha e pela demora. E aí, foi um problema bem técnico, assim, que a gente já conseguiu resolver mais rapidamente, tá? E eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja animado para esse último encontro da nossa maratona, que vai ser muito legal. E aí, eu queria me apresentar primeiro, né, caso ninguém me conheça aqui, alguém não me conheça. Meu nome é Marcela Lovia, sou estudante de psicologia da UNB e faço parte da CEVAP, que é a Comunidade Virtual de Aprendizagem e Práticas da UNB, né? Vinculado à psicologia escolar, Departamento de Psicologia Escolar e Desenvolvimento. E aí, a gente é um grupo de extensão que abriga extensionistas, estagiários, e aí temos um trabalho assim mais horizontal, né? Voltado para a psicologia escolar e trabalhando mais o nosso protagonismo estudantil e tentando ver no nosso curso quais ambientes eles podem ser mais trabalhados, né, de acordo com a comunidade discente, de acordo também com a comunidade docente, tá bom? E aí hoje a gente está com duas pessoas super especiais que vão falar para vocês um pouco sobre a Gestalt. E aí é o nosso último encontro dessa maratona. E eu espero que quem acompanhou tenha gostado, quem vai acompanhar hoje também goste, que esse é o nosso intuito também. E aproveitem muito. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode responder no final. E aí, mais pra frente, a gente vai enviar o certificado para vocês. Caso vocês não recebam, vocês podem estar em contato. A gente também vai avisando lá no Instagram. Pode ficar tranquilos, tá bom? E aí, as meninas vão explicar qual que vai ser a dinâmica hoje, mas a gente às vezes costuma deixar as perguntas pro final e elas vão explicar direitinho também como que elas vão fazer. Acho que lá pelas 20h40, 45 a gente vai estar terminando, tá bom? E aí eu peço que quando elas estiverem falando, vocês desliguem o microfone para não dar interferência, para não atrapalhar, que às vezes pode atrapalhar, tá bom? E é isso, espero que aproveitem. Muito obrigada e passo a palavra para Caroline e para Beatriz. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Carolina Rabelo, sou psicóloga clínica e gestalt-terapeuta. Vou começar com a fala, depois eu vou passar para a Beatriz. A gente conversou um pouquinho antes. Vou falar um pouquinho de mim antes, depois eu vou trazer um pouquinho da história da gestalt-terapia e depois falar da gestalt-terapia aqui no Brasil e depois eu passar a história, né, a fala para a Beatriz. Bom, eu sou formada no CEUB, formei no CEUB em 2014, e aí logo que eu me formei, eu já fui para a clínica, trabalhava na clínica, mas trabalhei um tempo também com psicologia organizacional, mas desde sempre trabalhava nas duas coisas, né? Trabalhei um tempo na Secretaria do Trabalho e fiquei na clínica também. Trabalhei uns 2 anos na Secretaria do Trabalho, depois fiquei só na clínica. Nessa eu também fiz algumas pós-graduações, algumas especializações, fiz em psicopedagogia clínica e institucional, depois eu fiz neuroaprendizagem, e eu fui observando que na clínica eu era gestalt-terapeuta e não sabia, né? E quando eu descobri, eu fui fazer especialização em gestalt-terapia e fiz no IGTB, lá no Instituto do Jorge, e foi maravilhoso. Infelizmente veio a pandemia, eu comecei em fevereiro de 2020, então parte da especialização eu fiz online, mas depois a gente foi voltando, né, tanto é que estendeu um pouquinho, mas foi voltando, eu consegui fazer alguns vivenciais na Fazenda do Jorge, que foi muito especial, é incrível lá fazer com ele, é uma imersão maravilhosa com o Jorge, a gente fez umas 3, se não me engano, com a Maura também, né, um vivencial com a Maura, com o Billy Bill, que trabalha com ecopsicologia, que é incrível também. Então foi bem legal, assim, deu para fazer vivenciais, então foi meio que híbrido, assim, eu fiz muitas aulas online, mas também tive experiências vivenciais. E aí, tô até no consultório hoje, né? Terminei de atender e já fiquei por aqui para poder participar aqui com vocês. Então, minha caminhada foi mais na clínica. Na época da faculdade, eu cheguei a trabalhar um pouco
trabalhei na DEAN, trabalhei no NAFAVD, trabalhei com psicologia escolar, trabalhei com psicologia social, eu caminhei por todos os campos para saber o que de fato eu queria. E aí minha paixão era a clínica. Trabalhei um tempo com criança, trabalhei um tempo com adolescente, mas eu me identifiquei mais com adultos, né? Cheguei a trabalhar um tempinho com idosos, mas eu vi que a faixa etária ali que eu gosto é de 18, né? Até a vida adulta ali. Quando chega mais para idoso, quando chega idoso para mim, eu encaminho para uma amiga que trabalha com idosos, tem um trabalho incrível. Ela também, inclusive, está fazendo uma especialização, mestrado aí na UNB, na área de medicina, então eu costumo encaminhar para ela também, quando é alguma demanda assim. Mas é interessante também. Uma sugestão, vocês que estão, eu acredito que a maioria esteja em formação, né? É que vocês investiguem, caminhem por todos os campos para vocês identificarem o que vocês querem. Mas venham para a Gestalt, que a Gestalt é linda. A Gestalt é vivência, a Gestalt é campo, a Gestalt é experimento, a Gestalt é arte, a Gestalt é tudo. E aí eu vou contar agora um pouquinho do que é a Gestalt. Fiz umas colinhas aqui para mim. Ah, e aí só para finalizar minha história, depois de 10 anos de formada, eu fui me aventurar no mestrado. Então, estou finalizando meu mestrado, né? Iniciei o mestrado na UNB no início do ano passado, estou finalizando. E aí fui entrar muito na questão corporal da Gestalt terapia, que é algo que eu sinto falta de estudar mais, investigar mais na Gestalt terapia. Então, meu tema hoje no mestrado é manifestações corporais no espaço terapêutico, um olhar fenomenológico na prática do Gestalt terapeuta. Então, estou estudando muito essa parte corporal na Gestalt terapia, né? Leituras da Mônica Alvim, que trabalha muito o corpo, né? Lica Queiroz, que faz muitos cursos também. Então, são pessoas que trabalham muito o corpo. Na Isabel também trabalha muito o corpo. Então, uma sugestão para quem gosta de trabalhar o corpo, na Gestalt terapia são pessoas que trabalham muito, além de outros. Mas vamos lá, falar um pouquinho da história. Quem criou a Gestalt terapia? Fritz Perls, né? Era um psicanalista e que ele nasceu na Alemanha, formou em medicina e era muito rebelde, assim, né? Como diz Frazão, que conta muito a história dele. Ele era muito rebelde, tinha conflitos com o pai, com a mãe. Então, ele já tinha aí um histórico de ser bem revoltado. Sempre tinha muito movimento ativistas aí, então desde sempre Perls teve esse movimento mais rebelde. Ele formou em medicina em Berlim, né? E depois de um tempo foi se envolvendo muito com a filosofia, foi se envolvendo muito com a arte. A mãe dele também era muito ligada na arte, então ele gostava muito de arte. Ele fez teatro, então ele também teve um contato com o movimento corporal. Eu sei disso porque eu estudo muito essa parte corporal, né? E aí, em 1930, ele casou com a Laura Perls, né? E aí a Laura Perls também era psicanalista. Em 1936, ele sai da Alemanha e vai para a Holanda, fugindo do nazismo, né? E ele lá se forma como psicanalista. Em 1934, ele vai para a África para abrir o Instituto Sul-Africano de Psicanálise. Em 1938, ele vai para um congresso de psicanálise na Tchecoslováquia. E lá ele leva uma ideia que ele estudou junto com a Laura sobre resistências orais. Só que naquela época, na psicanálise, eles só falavam de resistências anais. Então, ele não foi muito bem recebido com essa pesquisa, com essas investigações deles. Então, ele fica muito frustrado, né, já que ele não é bem recebido lá, quando ele entra em conflito ali com Freud. E nessa ele, então, cria o livro Ego, Fome e Agressão. E aí são livros, assim, base para a gente. Vou deixar para vocês algumas referências. Assim, esse é um dos livros importantíssimos para quem quer estudar um pouco da Gestalt. E aí ele cria esse livro, né? Mas ele vai embora da África por conta do apartheid, então ele fica com receio, ele vai embora da África. Em 1946, né, quando ele sai da África, ele vai para Nova York. E lá é quando ele começa a estudar cada vez mais a Gestalt terapia junto com outros filósofos. E ele começa a frequentar, como eu falei, ele sempre foi muito envolvido em movimentos ativistas, então ele começa a frequentar lugares assim, né? E se junta com outros filósofos para também estudar Gestalt terapia.
E aí, quando ele conhece Goodman, em 1951, eles criam um livro Gestalt Terapia. Na verdade, com as escritas dele lá da África, ele cria esse livro Gestalt Terapia, que aí também é outro livro, referência para quem quer estudar a Gestalt Terapia, tá? Então, esse é um livro também muito importante. Então, nessa que ele escreve esse livro e tudo, surge também o Grupo dos Sete. É um grupo muito famoso, né, que surgiu naquela época da Gestalt Terapia, que é um grupo formado por Isadora Fromm, que é um estudioso da fenomenologia na época, Paul Goodman, Paul Hess, não sei direito esse nome, Sylvester Hessman, Eliot Shapiro, Laura Peirce, Fritz Perls, e depois de um tempo, o Ralph Klein também. Vamos lá. Aos 62 anos, o Perls ele vai morar um tempo na Europa. Ele passa 2 meses num centro budista, né? Num mosteiro budista. E lá nesse mosteiro é quando entra um pouco da influência do Zen budismo na Gestalt terapia. E ele também passa 1 mês num kibbutz, que é um lugar onde as pessoas, é como se fosse uma comunidade agrícola, como se fosse, não, é uma comunidade agrícola, onde as pessoas plantam o que comem e é uma troca ali dentro. Então ele mora 1 mês lá também, que gera essa influência muito forte nele. Quando ele volta ele vai para o Canadá e ele cria se cria então centro de treinamentos em Gestalt terapia, tanto na França como no Canadá, nos anos 60, que também lá nos Estados Unidos vem todo o movimento hippie, ele vira ali o pai dos hippies, né? Também está tendo a Guerra Fria nos Estados Unidos, e ele fica muito influente naquela época. E é quando também a Gestalt terapia fica com mais força. Em 1970, Perls falece com complicações cardíacas, mas a Gestalt terapia continua. Vou agora entrar um pouco na Gestalt terapia no Brasil. No Brasil, a Gestalt ela surge em meio também à ditadura. Com isso, a gente pode interpretar, como diz Frazão. Frazão, gente, ela tem uma coleção de livros. Acho que eu não trouxe aqui para vocês, ficou na minha casa. Mas aqui. São 10 livros dessa coleção. É uma leitura mais acessível para quem quer conhecer a Gestalt terapia, tá? São 10 livros dessa coleção aqui. Então, para quem quiser, quem tiver interesse, tem na Amazon. Então, conta histórias, filosofias de base, as teorias de base. É bem legal para quem quiser conhecer a Gestalt terapia. Então, a Gestalt terapia chega em meio à ditadura no Brasil. Também, né, em meio a movimentos de vanguarda, movimentos de conflito, política, movimento contra a cultura. Então, a Frazão diz, né, que é um movimento de vanguarda a Gestalt terapia. A primeira pessoa que trouxe a Gestalt terapia para o Brasil foi a Thérèse Amélie, foi uma holandesa que veio para o Brasil e ela se apaixonou pelo Brasil e começou a morar aqui no Brasil. Então, ela traz para o Brasil a Gestalt terapia. E quem começa também todo o estudo da Gestalt terapia são outros autores psicólogos, inicialmente psicanalistas, porque naquela época quem se formava em psicologia o caminho era mais a psicanálise. Então foram eles Paulo Barros, Ieda Porchat, Lília Frazão, Raquel Vieira da Cunha, Tessi, o Walter Ferreira da Rosa Ribeiro. O Walter, ele foi o primeiro a trazer para Brasília a Gestalt terapia. Ele criou um instituto de Gestalt terapia aqui em Brasília. Primeiro criou o G1, que era um grupo de estudo de Gestalt terapia. Para quem até, não sei se alguém aqui estuda no CEUB, a Fádua, ela também participou desse grupo do G1. Estava até conversando com ela sobre isso. E esse grupo de estudos, o G1, ele depois criou o CEGEST, que é o Centro de Estudos de Gestalt terapia de Brasília, que veio na década de 70, surgiu o CEGEST, que quem também, junto com o Walter, criou foi a Enília Chagas, o Jorge Ponciano, que hoje tem o instituto dele, né? A Marta Carrijó, Braulina Romanzini, Thales Garcia, Tereza Goioso e Zélia Rocha. Esses foram os fundadores do CEGEST, lá para a década de 70. Então, foi o primeiro instituto de Gestalt terapia aqui em Brasília. Depois de um tempo, surgiu o IGTB e hoje tem o Sempre Viva, que surgiu esse ano, né? O Sempre Viva é um instituto de Gestalt terapia,
que começou com o Alexandre e com a Aline Campos. Eles criaram hoje o Sempre Viva, que é um Instituto Novo de Gestalt Terapia aqui em Brasília. Vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês também das teorias e filosofias de base da Gestalt Terapia. A Gestalt Terapia, como ela surgiu num contexto de guerra, né, as pessoas estavam muito abaladas, e então o Fritz Perls e a Laura Perls, eles entendem que a teoria de campo de Kurt Lewin, ela vem para propor um comportamento mais humano, né, para ser compreendida a partir de uma totalidade contextual de como o ser humano se relaciona como um todo. Então vem a teoria de campo de Kurt Lewin. Vem também a psicologia da Gestalt, que é diferente de Gestalt terapia, isso é muito importante deixar claro, tá? A psicologia da Gestalt, ela vem oferecendo ferramentas teóricas para compreender a percepção, a aprendizagem e a solução de problema. Então, ele traz também essa influência da psicologia da Gestalt. Vem a visão organísmica de Kurt Goldstein, que eu falei, que ajudou também na construção do livro, do Gestalt terapia, né? E o holismo de Jan Smuts, que foi uma pessoa que o Perls conheceu na África do Sul, quando ele foi abrir um instituto. E o holismo de Jan Smuts traz o quê? Ele tem uma frase que ele fala o seguinte: tudo flui, tudo muda, tudo está em movimento, e não obstante, tudo é um. Então, por mais que tudo flua, nós somos um. Né? Por mais que a gente tenha uma relação com o mundo, nós somos um. Então ele fala, tudo flui, tudo muda, tudo está em movimento, e não obstante, tudo é um. Ou seja, o ser humano é unificado, entendeu? Então isso a gente traz muito na Gestalt terapia também. Essas três filosofias, o Jorge Ponciano diz que é o corpo da Gestalt. Ele diz isso no livro dele. Um livro também muito importante para quem quer estudar a Gestalt terapia é esse livro do Jorge, Gestalt Terapia, Um Caminho, Refazendo um Caminho. Esse livro também é muito bom, tá? Para vocês entenderem a Gestalt terapia, então eu sugiro que vocês também tenham. Vou aproveitar, então, assim como o Ciclo do Contato. É um livro muito bom para quem quer estudar o ciclo do contato na Gestalt terapia, que para a clínica é muito importante. Isso aqui é como se fosse, gente, para a gente ter do lado, assim, para atender, para a gente entender melhor o ciclo do contato, tá? Então, esse é o corpo da Gestalt, né? Que é a teoria de campo, psicologia da Gestalt, visão organísmica e o holismo. E o Jorge diz que a alma, né, da Gestalt terapia são as filosofias de base, ou seja, o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. O humanismo tem o ser humano como o centro das coisas. É isso que o humanismo traz como influência na Gestalt terapia. O existencialismo, ele diz que o sentido do que é existir, né? É visto como um ser singular. O ser humano, ele é visto como um ser singular, um ser subjetivo, particular. Cada um tem o seu jeito de ser, e a Gestalt terapia, ela enxerga dessa forma. Por mais que venha uma pessoa com a demanda de ansiedade, cada um vai ter seu jeito de viver a ansiedade. Por mais que venha uma pessoa, né? E aí, a questão do diagnóstico é outro ponto também que a gente vê de maneira diferente, né? A gente fala, a pessoa é ansiosa, a gente diz que a pessoa está ansiosa. A gente nunca traz como algo fixo, entende? A Gestalt terapia, ela tem uma leitura diferente. E a fenomenologia, que vai explicar, estuda como são as coisas, o que as coisas são, para que as coisas são. A fenomenologia, ela traz muito o para quê, o como e o que, e não o porquê, né? O porquê traz muito de outras abordagens, por exemplo, da psicanálise, que vem o porquê, né? Tem uma situação que eu li nesse livro, vou trazer outro livro, gente, eu vou dizer muitos livros aqui para vocês, que acabo lendo muita coisa. Esse livro novo aqui que lançou esse ano, Os Pioneiros da Gestalt Terapia no Brasil, tem uma parte que o Jorge Ponciano diz que quando o Jorge chegou em Brasília, ele era psicanalista, ele dava aula na UNB. E o Walter também. E o Walter convida o Jorge Ponciano para assistir uma palestra acho que é da Therese, da Therese, se não me engano. E aí, quando o Jorge chega para assistir a palestra dela, no final o Walter fala assim, Jorge, o que você sentiu?
E aí o Jorge responde, e o Walter chega para ele e fala assim: eu não perguntei o que você pensou, eu perguntei o que você sentiu. E nessa o Jorge percebe que a Gestalt é do sentir e não do pensar, né? Então tem toda essa questão do porquê e do para quê. Eu queria achar para vocês a frase que explica essa questão do porquê e do para quê que o Jorge fala nessa situação com o Walter. Mas eu vou demorar para achar. Quando eu for passar a fala para Beatriz, eu acho e falo para vocês de novo para explicar melhor o para quê e o porquê. Que ele fala que o porquê mais a psicanálise e o para quê mais a gestalt terapia. Além dessas influências, né, das filosofias de base, tiveram outras influências também, como a psicanálise, que era a teoria do Peirce, né, então tem uma influência da psicanálise, a gestalt terapia, o Zen budismo, que é uma influência de quando o Peirce vai para a Europa e passa 2 meses, né, num centro budista, numa comunidade, num mosteiro budista, e que o Zen budismo ele introduziu uma compreensão de sacralidade e espiritualidade da vida, como diz o Jorge, né? E as teorias corporais de William Reich também tem essa influência na Gestalt terapia. Bom, isso eu trouxe para vocês, tá, da Gestalt, espero que eu tenha explicado um pouquinho, não dá para trazer muita coisa, muita teoria, se eu for entrar em muita teoria, talvez eu confunda vocês, mas qualquer dúvida, eu deixo para vocês, no final, para vocês me perguntarem, eu vou passar a fala para a Beatriz. Vou achar aqui a fala do Jorge, que eu acho muito interessante, e vou completar com uma outra frase dele também, que ele diz que eu adoro essa frase do Jorge, que ele diz que a gente precisa sentir mais o pensar e pensar menos o sentir. Eu acho essa frase do Jorge incrível e super impactante, e que as pessoas fazem realmente essa carinha que a Marcela fez de olhar para cima e falar a frase de novo. Mas é bem interessante essa fala dele, né? Porque a Gestalt é isso, é sentir. A Gestalt é a gente parar para sentir mais, né? E pensar menos o sentir. E é isso, gente. Obrigada pela escuta. Qualquer dúvida, estou aqui. Obrigada. Obrigada, Carol, pela grande introdução aí, passando pelos marcos, muito, muito interessante. Bom, primeiro também me apresentando um pouquinho, né? Eu sou Beatriz, eu sou formada em psicologia na UNB mesmo. Também tive aí uma boa trajetória na organizacional, fiquei um bom tempo nessa área, mas sempre ficava flertando com a clínica, mas eu ficava meio que nesse vai, não vai, então eu fiquei um bom tempo, trabalhei um tempo na Cruz Vermelha, trabalhei um tempo em uma empresa internacional, fiquei, enfim, minha ideia era meio que seguir na organizacional, mas eu via que o meu coração estava ali na clínica. E durante a graduação eu tive contato com a Gestalt por conta de uma disciplina de tópicos, e eu gostei muito, estagiei na Gestalt. E aí, se eu fosse seguir na clínica, o único caminho que eu pensava assim era seguir uma Gestalt mesmo, e aí eu acabei decidindo ir para a clínica e fazer uma especialização na área. Hoje eu estou fazendo uma especialização em psicologia clínica infantil, mais especificamente, e aí eu atuo na 100% clínica, na clínica particular também. E aí eu vou passar um pouquinho sobre alguns conceitos da teoria da Gestalt, também não dá para fazer nada muito aprofundado, porque né, não tem como dar uma grande aula aqui, mas eu acho que junta muito com as coisas que a Carol trouxe e dá uma noção maior de como que funciona o nosso trabalho na clínica. Então, o primeiro ponto assim, que eu acho importante falar é sobre o conceito de Gestalt em si, né? Assim, o que significa essa palavra que vem da psicologia da Gestalt. É uma palavra alemã, e basicamente significa configuração, organização, forma. E a ideia desse termo é porque, e aí você já deve ter ouvido essa frase da Gestalt, que é o todo é diferente da soma das partes. Acho que você sempre ouve falar isso. E está muito conectado a isso, assim. Então, vamos supor que eu tenho aqui várias pecinhas de Lego e eu junto essas pecinhas e formo uma casa. Essa casa é uma Gestalt específica.
Se eu pego essas pecinhas, reorganizo e formo um carro, isso é outra Gestalt. Então, eu estou usando exatamente as mesmas peças, mas eu estou formando todos diferentes. E aí vem essa noção de configuração. Mais do que ter um conjunto de peças, como essas peças se organizam entre si é importante. E aí a gente trabalha muito com essa visão de ver as coisas como todos, como campos, como gestalts que vão estar sendo formadas por diferentes partes interagindo entre si. E aí o todo está o tempo todo afetando as partes estão o tempo todo afetando o todo, e está rolando essa troca constante. Então, é daí que vem esse conceito, e é algo que a gente usa na prática também. Então, também, talvez vocês já tenham ouvido falar da galera falando a questão de terapia de fala. Sim, tem os experimentos, que a gente pode comentar um pouco mais, mas sim, de forma geral, o foco é na fala. E sim, bom, aí acaba que é isso, a gente vê as coisas como Gestalt, então talvez também já tenha muito falar que tem uma Gestalt aberta, tem que fechar a Gestalt. E é muito nisso, assim, de fechar o ciclo e passar por esse aspecto completo. A gente está o tempo todo tentando ter esses fechamentos, assim. E aí um conceito muito importante dentro da teoria é o conceito de aqui e agora. Então, a Gestalt é uma teoria muito focada no presente, que até junta com o que a Carol falou, né? A gente não tem isso de fulano é assim, fulano está sendo desse jeito, né? Fulano está assim nesse momento. Então, tem o tempo todo nesse foco de como a pessoa está se apresentando naquele momento, como ela está naquele momento. O que não quer dizer que a gente vai ignorar o passado, nem o futuro, obviamente, mas a gente vai estar sempre olhando para esses polos a partir do agora. Então, agora é o nosso ponto zero, digamos assim, é o nosso ponto de referência. Então, se eu vou olhar para o passado, se a pessoa está falando do passado dela, ou se ela está trazendo alguma experiência que ela viveu, eu quero saber como ela vê isso hoje, como ela fala sobre isso hoje, como ela se sente quando ela traz isso hoje, como esse passado está se apresentando hoje, como está moldando ela hoje, como ela age hoje de acordo com esse passado que ela teve. Então, está o tempo todo trazendo para o agora. E a mesma coisa o futuro. Então, como eu penso sobre esse futuro, como eu falo desse futuro, como eu ajo em prol desse futuro no agora. Então, a gente está o tempo todo trazendo para o momento atual. E isso é algo que acaba que é muito trabalhado na clínica, porque as pessoas geralmente não estão focadas no presente, né? A gente está sempre tudo pensando em qualquer outra coisa, preocupada com mil coisas e mil planejamentos. Então, existe esse trabalho muito forte do psicólogo de estar aterrando a pessoa, de estar, assim, puxando ela de volta, digamos, de vamos parar um pouquinho aqui, o que você está sentindo agora? O que está acontecendo no seu corpo agora? Então, isso é um foco muito grande dentro do trabalho da Gestalt. Um outro conceito muito importante, dois conceitos, na verdade, né? Mas é o conceito de contato e de fronteira de contato. Então, a gente tem esse foco muito grande de que o ser humano está, né, no meio, no contexto, a gente está o tempo todo interagindo com o nosso meio, com as pessoas, com o mundo ao nosso redor. Então, o contato é um ponto muito importante nessa questão de como que esse contato afeta a gente. É por meio do contato que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente se desenvolve, que a gente se diferencia do outro e entende o que sou eu, o que não sou eu, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim. E é algo que está acontecendo o tempo todo, não tem como a gente não estar em contato com o mundo, com as coisas. Então, existe um foco muito grande nisso também. E na forma em que esse contato acontece. Né? E aí até entra esse livro que a Carol trouxe do ciclo do contato. Então, existe toda uma estruturação certinha de como acontece esse contato aí na teoria e etc. Mas, assim, também na clínica a gente trabalha muito isso, de trazer essa consciência, né? No caso, se chama awareness, que a gente fala. Então, trazer essa consciência para esse contato de como que eu estou entrando em contato com o mundo, comigo mesma? Será que eu estou consciente do que está acontecendo? Será que eu estou prestando atenção nas coisas? Será que eu estou só vivendo no automático, deixando as coisas acontecerem? Então, trazer essa consciência mesmo para que a gente possa ter um contato mais saudável dentro do que esse ciclo do contato vai trazer aí. E aí tem essa noção de fronteira do contato, que é exatamente onde a interação acontece. E aí, essa noção de trazer consciência, de awareness, vem no sentido de que eu posso estar aqui, conversando com uma pessoa,
Mas eu posso estar pensando, sei lá, no que eu vou fazer quando chegar em casa, ou que eu tô com fome agora, ou que sei lá o quê. E eu não tô prestando atenção, de fato, no que a pessoa tá falando, não tô prestando atenção no que eu tô sentindo, não tô prestando atenção em nada do que tá acontecendo. Tô só fazendo. E a gente entra nesse movimento com muita facilidade no nosso dia a dia, né? Então, essa ideia de trazer awareness para o contato, e eu tô falando em inglês, é porque o termo é em inglês mesmo, não tem uma tradução. Mas essa ideia é de realmente trazer essa consciência maior de o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo no meu corpo, o que eu estou pensando, que junta muito com a ideia do aqui e agora. Então, o que está acontecendo comigo agora, enquanto eu estou aqui vivendo e acontecendo esses contatos o tempo todo. Uma outra ideia importante também é a ideia de ajustamento criativo. Então, assim, que vem também um pouco com a ideia de autorregulação. Eu estou aqui no meio, vivendo, e o tempo todo estão surgindo necessidades, vontades, enfim. Eu tô acontecendo, né? Então, estão surgindo coisas. Só que eu estou num meio que está sempre impondo coisas sobre mim também. Então, sei lá, eu estou aqui falando com vocês e eu estou, sei lá, com sono. E eu queria deitar e dormir, mas eu não posso porque eu estou numa situação que me obriga que esteja concentrada e tal. Então, eu tenho uma necessidade, que é estar com sono, essa vontade de dormir, e tenho uma situação do meio que está se impondo sobre mim. Então, o que eu vou fazer para lidar com isso? Eu vou tomar um pouco de café para eu ficar mais ligada. Eu vou passar uma água no rosto. Então, eu estou me ajustando de uma forma que eu consiga lidar da melhor forma possível com a situação, e aí depois, beleza, eu vou dormir, eu vou descansar. Então, a gente parte muito desse princípio de que a gente está o tempo todo se ajustando dentro do que a gente pode, né? E a gente faz isso naturalmente, todo mundo faz isso o tempo todo. E isso é uma forma saudável dentro do que a Gestalt traz, que é isso, que eu estou tentando me adaptar, e por isso que o meu ajustamento criativo não é só uma adaptação, é uma adaptação criativa de que eu estou tentando fazer o melhor possível com os recursos que eu tenho e com o que eu consigo naquele momento. E aí a gente parte do princípio que é importante que a gente mantenha esse ajustamento criativo o tempo todo acontecendo de forma fluida. Então, a vida está acontecendo, as coisas estão acontecendo, eu vou me ajustando, a vida vai acontecendo, eu vou me ajustando, e tem momentos que eu vou dar menos atenção para o que eu estou precisando, tem momentos que eu vou dar mais atenção, e a gente vai se regulando ali. Mas, muitas vezes, a gente acaba ficando fixado nos nossos ajustamentos, porque a gente aprende de uma certa forma, e a gente tem esse medo de explorar. Então, sei lá, quando eu era criança, eu tinha medo de... Ou, eu tinha dificuldade de conseguir a atenção dos meus pais. E aí eu descobri que se eu começo a chorar e fazer birra e gritar, eles me davam atenção. E aí eu começo a fazer isso sempre para conseguir atenção. Isso foi um ajustamento criativo da minha parte para lidar com aquela situação que me foi dada. Mas aí, agora, enquanto adulta, toda vez que eu quero atenção, eu continuo fazendo isso. Eu continuo chorando e gritando e fazendo birra. Então, eu estou fixada num ajustamento criativo que eu desenvolvi lá atrás e que eu estou repetindo até hoje porque eu aprendi que essa é a forma que é. E eu não estou levando em consideração que eu mudei, eu cresci, o meu contexto mudou, eu tenho outras relações que talvez funcionem de outras formas. Então, eu não estou mais me atualizando conforme as coisas vão acontecendo. E aí acaba acontecendo o adoecimento da pessoa, que ela acaba ficando presa em um certo tipo de comportamento. Então, na terapia, a gente também trabalha muito isso. A gente reforça esses ajustamentos que a pessoa já tem, porque isso é uma coisa natural que a gente faz, e a gente traz para o presente de o que essa situação está pedindo, como que você consegue manter esses seus ajustamentos se atualizando, não ignorando o que aconteceu no seu passado, mas entendendo que você não está mais lá, você está aqui. Então, esse também é um conceito muito importante, que a gente trabalha muito e acaba sendo um grande foco da terapia. E aí eu trouxe esses conceitos, obviamente tem muitos outros conceitos, mas assim, porque eu acredito que eles são conceitos muito centrais quando a gente fala da terapia em Gestalt. Então, independente de qual for o caso, sim, você sempre vai estar trabalhando aqui e agora, você sempre vai estar trabalhando esse contato mais consciente, você sempre vai estar trabalhando ajustamentos criativos, e aí, obviamente, você vai ver de pessoa para pessoa. E como a Carol falou, sempre trazendo muito pro sentimento, pro corporal, para essa noção mais do que a noção cognitiva, assim, até porque é algo que
aparece muito, assim, as pessoas falam, ah, não, eu sei que eu devia fazer isso. Eu fico, tá, você sabe, mas você não tá sentindo isso, porque se estivesse sentindo isso, isso não estaria sendo um dilema. Então, a pessoa sabe cognitivamente, mas ela não tá sentindo de falta aquilo. Então, são ideias que acabam guiando muito o nosso trabalho dentro da clínica. E aí, assim, dentro dos conceitos, dos livros aí que a Carol trouxe, eu acho que essa série aí do Frazão é muito útil, porque é realmente muito didática, assim. Eu acho que os livros do Ponciano são muito bons, mas acho que às vezes, quando você não tem nenhum conhecimento, as pessoas ficam meio perdidas, já percebi isso. Mas essa sériezinha, ela é bem didáticazinha, assim, bem passo a passo de tudo, e aí cada livro tem um foco diferente, então é bem legal. Mas é isso, tem vários livros, tem um livrinho também aqui do Ponciano, que é o Conceito de Mundo e Pessoa. Ele é super fininho, mas ele passa por todas essas filosofias e teorias de base que a Carol trouxe. Ele não aprofunda em cada uma delas, mas ele traz muito como que elas alimentam a teoria da Gestalt, é bem curtinho, assim. E tem aqui o manualzinho diagnóstico que eu uso, que eu sempre deixo até aqui o negócio, porque eu sempre eu consulto ele para os pacientes, que também é super pequenininho, e aí ele fala mais do ciclo de contato e como funciona o diagnóstico dentro da Gestalt, que é muito baseado no ciclo do contato. Também é super, super didático, assim, é super fácil de entender e de achar. Então, deixa eu ver se dá para ver isso aqui. E é isso. É basicamente isso que eu tinha falar. Agora, né, não sei se tem perguntas, comentários, mas é basicamente isso. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se vocês vão continuar falando alguma coisa. Mas eu pensei aqui, porque tem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas e pessoas, né? Personalidades, gostos, enfim. E criações. E aí eu queria saber se por acaso vocês defrontaram com alguma pessoa que tinha mais dificuldade de trabalhar o aqui e o agora. E já que esse é o foco da Gestalt terapia, porque deve existir alguém no mundo que deva ter dificuldade. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação com alguma pessoa. E aí eu fiquei curiosa para saber como que vocês, junto com a Gestalt terapia, lidou com essa dificuldade de trabalhar o aqui e o agora, já que esse é mais o foco. Eu acredito que não seja também proibido, às vezes, trazer alguma coisa do passado, do futuro, porque eu sei que não é uma coisa. Cada abordagem tem, né, suas diretrizes, mas eu sei que não é uma coisa fechada, né? Não é para ser também. Que vai existir outras possibilidades dentro daquilo, mas eu queria saber como que foi lidar com isso dentro da Gestalt terapia para poder talvez ajudar a pessoa a pensar um pouco mais naquilo agora, se não funcionou, enfim, se ela não se adaptou. Acho que minha pergunta é assim, não sei se eu me fiz entender, mas a minha pergunta é essa. Você quer falar, Beatriz? Eu falo? Pode começar. O chegar no aqui e agora, né, num processo terapêutico, ele é de maneira bem cuidadosa, né? De fato, o estar no aqui e agora, chegar nesse ponto com a pessoa, não é assim, direto. O aqui e agora, assim, uma fala direta. A gente vai de maneira cuidadosa. A pessoa, quando chega para a gente vai entrando no campo dela, no espaço dela, de uma forma onde ela se sinta à vontade, né? Quando uma pessoa chega para mim, o primeiro passo é criar um vínculo com ela, é deixar ela muito à vontade para trazer o que ela quiser. Se ela quiser falar desse passado, a Gestalt terapia, por mais que o nosso foco seja aqui agora, a gente não ignora o passado, a gente não ignora nem o passado, nem o futuro. Se essa pessoa quiser falar do passado, ela pode falar do passado. Se ela quiser falar desse futuro, ela pode falar desse futuro. E a gente vai acolher isso, a gente não vai ignorar. Né? E é importante, às vezes, a gente saber, né, desse passado, desse futuro, o que ela espera desse futuro, o que ela pensa desse passado, mas a ideia é trazer esse passado para o agora, é entender o que esse passado, por que esse passado está se fazendo presente, e entender como esse passado está influenciando nesse aqui e agora.
entendeu? Então, às vezes a pessoa ela tá achando que ela tá falando do passado, mas na verdade ela tá falando do aqui e agora. Então, trazer para o aqui e agora é exatamente isso. Às vezes ela está falando do passado, mas a gente tá falando do aqui e agora e trazendo para ela o que que esse passado tá influenciando nesse aqui e agora. Então, às vezes, sem a pessoa perceber, a gente está trazendo para o aqui e agora. Me fiz entender? Não sei se também ficou claro para você, Marcela. Eu entendi. Entendi Fez sim. também. É que na minha cabeça era mas realmente não vai ser não tem como ser direto, porque às vezes eu atrapalho um pouco eu fazer essa pergunta. E respondendo a primeira pergunta da fala, acho que foi a Luciele, não sei quem perguntou aqui, se a Gestalt terapia é uma terapia da fala, sim. A Gestalt terapia é uma terapia dialógica. Quem fala também um pouco disso é Buber, que tem uma influência buberiana na Gestalt terapia, né? Que ele fala do eu-tu. Então, existe uma troca na Gestalt terapia. Por isso que a Gestalt terapia também é uma terapia muito horizontalizada, né? Que não existe o terapeuta aqui e a pessoa atendida aqui. Existe uma troca, a gente fala muito isso, até para não ter essa leitura de que o terapeuta sabe tudo. Não, tem uma troca, né? Quem fala muito isso também é o Ion Teff, nesse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, Processo, Diálogo e Awareness. Ele fala muito também desse processo dialógico, né? Então, a Gestalt terapia, ela é uma abordagem dialógica, entendeu? Então, é sim uma terapia de fala. Tem outra pergunta dela aqui também no chat, que tá aí embaixo, que tá escrito assim: trabalha com inconsciência e significa memórias traumáticas e trabalha com somatização? Ela perguntou isso. Na Gestalt, a gente não trabalha com inconsciente, é um termo que a gente não usa, né? É um termo mais da psicanálise, a gente não trabalha com inconsciente. É o que aparece, que é o que a Beatriz explicou da awareness, né? Então, que é figura e fundo, então não é inconsciente, é o que a gente traz de figura e fundo. O que a pessoa traz como figura para a gente, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo trazer um exemplo mais claro aqui. Essa hora a cabeça já não está mais funcionando como funciona de mais cedo, gente. Mas o que a pessoa traz como figura, como uma demanda principal, às vezes não é aquilo que é figura, às vezes aquilo é fundo. E o que ela está achando que é fundo é figura. Então, eu diria que esse fundo seria o inconsciente, entendeu? Não sei se ficou muito clara essa explicação, né? Então, e também essas memórias traumáticas que você me traz, que talvez seria o passado, quando ela traz para esse presente, a gente trabalha esse aqui e agora. O que que essas memórias traumáticas, então, estão impactando e bloqueando, né, ela hoje? Em que lugar da fronteira do contato, né, do ciclo do contato, está bloqueando ela, e onde a gente vai trabalhar isso? Não sei se eu me fiz entender. Me ajuda, Beatriz, ficou claro? Assim, eu acho que a estruturazinha como funciona a mente dentro da Gestalt, ela bebe da fonte da psicanálise, né, que tem o id, ego e personalidade, mas ela vai para outro rumo, que não quer dizer que a gente negue o inconsciente como outras abordagens de não existe, mas assim, não é trabalhado isso, assim, é isso, a gente vê de outra forma, os outros termos, basicamente. Mas eu acho que sim, surge muito como fundo mesmo. E é isso, essa questão dos traumas é junto exatamente nisso da presentificação, de como que isso reverbera hoje na sua vida, o quanto que esse passado está te afetando até hoje, será que não tem algo aí que precisa ser fechado para a gente conseguir trabalhar isso? E da somatização, também não tanto dentro do conceito da somatização, mas a gente trabalha muito com a corporificação. E aí acaba conversando muito, digamos assim, com isso de como as coisas vão reverberando. Então, tem pacientes que são muito somáticos que você consegue ver claramente ali o que está acontecendo, que todo esse mal-estar que ela traz no corpo tem a ver com outras emoções, mas acaba que esses conceitos especificamente são muito da psicanálise, assim mesmo. E eu tô meio perdida nas perguntas, não sei quais foram respondidas ou não.
Foram praticamente todas essas mesmo. A Maria Luísa até falou se poderia falar um pouco mais da figura e fundo. Foi só isso mesmo que ela disse que achou interessante quanto aplicada à clínica. A Pode Júlia de falar. Paula levantou a mão. Eu vi que algumas pessoas levantaram a Pode mão. falar, Júlia. Oi, gente, boa noite. Eu tinha uma dúvida mais geral, assim, sobre a Gestalt, porque eu sei que vocês duas se formaram em lugares diferentes, né? E, assim, eu sou da UNB, então a minha dúvida era mais sobre como, o que levou vocês, tipo, nessa trajetória da Gestalt, né? O que vocês acham que impactou mais? O que vocês acham que dentro da universidade, né, tipo, ajudou vocês mais a entenderem a Gestalt? Ou se vocês descobriram mais dela por livros, né, por cursos já fora da universidade? Ou se vocês têm, assim, participaram de pesquisas, essas coisas? Porque a gente tem, pelo menos na UNB, né, a gente tem uma falta muito grande de disciplinas da Gestalt. Então, muitos alunos procuram, né, outras alternativas de, às vezes, cursos, mas a gente nunca sabe se um curso é confiável, né, se o que a pessoa está falando é verdade. Então, eu queria saber mais sobre a trajetória de vocês. Eu posso ir. Assim, para mim, eu passei exatamente pela mesma coisa, né? A UNB, ela não tem muita coisa. Tinha só o Ponciano, e ele não tá mais dando aula, né? Então, eu lembro que na minha graduação, eu gostava da área clínica, mas eu não me identificava tanto com psicanálise, eu não me identificava tanto com a área comportamental. E aí eu ficava meio assim, não sei. Eventualmente eu acabei tendo alguma aula com o Marcelo Tavares, que imagino que ele estava dando aula. E aí eu me identifiquei mais com essa área mais humanista, de forma ampla, assim, não necessariamente com uma abordagem específica, mas eu falei, acho que as abordagens mais humanistas têm a ver comigo, mas eu estava meio nessa de descobrir o que eu gostaria ou não. E aí foi isso, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria de Gestalt de tópicos, foi dada por uma mestranda, e aí foi quando eu me identifiquei, assim, mais, mas e aí depois, com essa mestranda, acabei conseguindo ter estágio, enfim, ter mais contato com isso. Mas eu entendo, assim, que realmente existe essa limitação mesmo dentro da UNB de trazer mais, né, dessa, não só da Gestalt, mas de outras abordagens mais humanistas. Mas eu acho que, assim, esses livros são muito úteis, assim, realmente, porque, claro, se você tiver chance de ter aula, algo do tipo, é algo que ajuda bastante, né, para ter alguém explicando. Mas é isso, existem alguns livros que são mais iniciais mesmo, assim, de, deixa eu começar do zero, e eles dão uma base bacana. E acho que a maior parte dos lugares que oferece pós-graduação na área oferece já para quem está perto de formar, né? No caso, já é uma pós-graduação, mas existe essa possibilidade. Então, eu sei que o GTB você pode entrar, sei lá, a partir do 8º, 9º semestre, algo assim. Então, é muito comum isso. E são lugares que costumam dar, muitas vezes, cursos, não necessariamente uma pós, mas algum curso sobre um tema que pode ser bacana também. Então, enfim, mais ou menos isso, minha trajetória. Vou deixar a Carol. Na minha época, eu me formei no CEUB, né? Eu me formei em 2014. Na minha época, era psicanálise, behaviorismo, e eu acho que tinha... Ai, gente, tem tanto tempo que eu nem me lembro mais. Eu não tive nada da Gestalt, eu fui conhecer a Gestalt depois de formada. E quando eu comecei a atender na clínica, eu tinha uma leitura muito do ser estar, assim, sabe? Quando eu atendia, quando me passava, quando a pessoa chegava falando do diagnóstico, não, porque eu tenho o diagnóstico de, eu sou tal coisa, eu ficava assim, e às vezes eu perguntava, tá, agora me fala de você, né? Eu queria saber mais da pessoa e não do diagnóstico.
E eu falava isso, assim, a pessoa ia falando, não, porque eu tenho isso, aquilo, tal, não sei o que, eu falava, me fala mais de você, né? Eu queria saber mais daquela pessoa, da vida daquela pessoa. Eu queria saber mais da saúde que estava ali. Então, eu sempre tive a sensação de que sempre tem saúde dentro da pessoa, e não só um adoecimento. Então, eu falava que eu estava ali não era para curar ninguém, eu estava ali para resgatar uma saúde. Sempre tem saúde dentro da gente. Então, eu tinha essa sensação. Então, foi aí que eu fui atendendo e conversando com algumas amigas, e uma vez uma amiga minha falou assim, Carol, você já procurou saber sobre a Gestalt terapia? Eu falei, não. Ela falou, dá uma pesquisada. E aí eu fui ler um pouco e eu falei, eu acho que eu sou Gestalt terapeuta, e eu não sabia, né? E foi aí que eu entrei no IGTB e comecei a fazer Gestalt terapia. Fui assistir, nossa, a primeira aula do Jorge, eu falei, eu já sou Gestalt terapeuta. Quando eu ia ouvindo as aulas do Jorge, ouvindo as falas dele, eu falei assim, eu falava algumas coisas que ele falava, fiquei me achando, né? Eu falei, nossa, eu sou mini Jorge, não, brincadeira, claro que não. Mas eu fiquei impressionada, porque eu tinha uma forma de enxergar mesmo assim a clínica, muito da Gestalt, né? De realmente enxergar que um lado muito humano, assim, das pessoas, né? E não de ficar enxergando só um diagnóstico, aquela pessoa é ansiosa, a pessoa é depressiva, é borderline. Não. Então, eu tinha muito essa leitura de acolher, de entender a pessoa muito além, sabe? Então, eu fui nesse caminho, mas na faculdade não tive, não tive a Gestalt na faculdade, e fui me descobrir Gestalt terapeuta depois de um tempo de formada. Essa foi minha caminhada aí na Gestalt. Alguém tem mais uma pergunta? Deixa eu olhar aqui o chat. Eduarda fez aqui uma pergunta. Quais outros... interessante. Eu achei interessante. Quais outros campos vocês acham que é possível aplicar a Gestalt terapia fora da clínica? A Gestalt é vida, gente. Dá para aplicar em tudo. Que difícil responder. Quais outros campos? A Gestalt é realmente uma abordagem que a gente pode levar até como um estilo de vida, assim, sabe? Então, é difícil colocar a Gestalt como algo assim de técnica, como, né, uma técnica que a gente vai colocar assim, né? Como é que eu posso explicar? Eu acredito que a Gestalt possa colocar em todos os campos, assim, sabe? Tanto que seja na pesquisa, que seja até dentro da empresa, de uma empresa na área organizacional, que seja na clínica, né? Eu acredito que a Gestalt a gente pode aplicar e a gente pode adaptar dentro de vários campos. Tem até, eu não sei se eu já li, deixa eu pensar, não estou lembrada se eu já li ou eu ouvi isso em algum... Eu acho que eu ouvi isso, inclusive, no último congresso que teve agora em setembro de Gestalt terapia, teve um congresso agora lá em Pirenópolis, o Congresso Latino-Americano de Gestalt terapia, que foi lá em Pirenópolis agora em setembro. E eu acho que algum palestrante falou sobre isso, mas eu acho que eu não vou conseguir trazer da maneira que a pessoa trouxe, mas eu acredito que a Gestalt a gente pode abordá-la em qualquer campo. Isso que eu posso te responder agora, Eduarda. Assim, eu concordo muito. Eu acho que é isso. Como ela tem muita base em filosofias, em teorias, dá sempre para levar para os diferentes campos, assim. Tanto que até recentemente agora eu fui ver uma aula, assim, uma palestra sobre psicoterapia breve, porque eu não sei pouquíssimo, muito pouco sobre o tema, e eu achava muito discrepante, assim. E o professor conseguiu me convencer de que não é discrepante, que dá sim para usar a Gestalt. Então, é algo que, assim, realmente dá muito para conciliar. Só usando esses conceitos, essas
coisas que a gente já falou agora já dá para você levar para diferentes contextos. Então, acho que é realmente muito aplicável para qualquer área, assim. Alguém tem mais uma pergunta? Eu tô pensando aqui, você falou um pouco da filosofia, né? E eu acho bem interessante quando a psicologia tenta se aliar à filosofia, né? Porque a filosofia já tem muitos e muitos e muitos anos. E aí, você pode falar um pouco mais dessa ligação da Gestalt com a filosofia, com algumas vertentes? Porque você falou um pouco no começo, e aí eu fico um pouco interessada. Que eu gosto um pouco de eu gosto um pouco de filosofia, sociologia, então eu acho bem interessante. Quando as pessoas trazem isso para o campo da psicologia, que geralmente na faculdade, infelizmente, ainda tem uma visão de uma psicologia assim mais individualista, que também não está aliada às vezes à filosofia ou à sociologia, uma psicologia mais eurocentrada, por mais que eu sei que tem filósofos, né, europeus que a gente estuda, enfim. E aí eu queria saber um pouco mais disso. Exatamente o quê? Quais mecanismos, quais vertentes da filosofia a Gestalt está usando como base, entende? Porque a Beatriz disse um pouco. Sim. Sim, junta muito esse ponto que a Carol trouxe no início, né, das filosofias que elas, né, que o Ponciano fala que é a alma. É assim, é realmente a base, sabe? Pensa que tem uma casa e você precisa fazer a fundação antes de construir a casa. Tem essas filosofias que realmente são a base. A fenomenologia, eu acho que assim, é uma das principais mesmo, porque a gente usa muito o método fenomenológico, indução fenomenológica, etc. Então, você sempre vai ver muitas pessoas falando da fenomenologia, tanto que o próprio Ponciano acabou de lançar um livro novo sobre fenomenologia. Então, está muito conectado, mas as principais são essas mesmo que a Carol trouxe. Então, humanismo, além da fenomenologia, né? Humanismo, existencialismo, o existencialismo dialógico do Buber, também tem um livro bem curtinho, assim, que ele explica muito sobre a filosofia dele. Budismo, taoísmo também um pouco, então acaba que esses são os principais, assim, e que é isso, vão construir muito a visão que a gente tem até também nesse livrinho que eu falei aqui do Ponciano, ele fala que as filosofias constroem nossa visão de homem, né? A visão que a gente tem do ser humano vem muito dessas filosofias. Então, realmente, assim, bebe muito, muito, muito da fonte dessas filosofias, assim, muito mesmo, tanto que para quem vai de fato estudar Gestalt, seguir assim, a gente precisa realmente tirar um tempo para estudar essas filosofias, entender o que elas estão falando para aí poder puxar para Gestalt. Não sei se a Carol quer acrescentar algo. Não, é isso mesmo. A Eduarda perguntou sobre a arte-terapia dentro da Gestalt, né? A referência assim, de arte-terapia na Gestalt hoje é a Selma Siornay. Ela é referência em arte-terapia na Gestalt. A arte-terapia é incrível na Gestalt-terapia. Como se aplica? Me ajuda, Beatriz, a explicar como se aplica a arte-terapia na Gestalt. Existem várias técnicas de arte-terapia, né? A gente tem várias práticas com pintura, com tecido, deixa eu ver, até a dança, tudo, né, na arte-terapia. E tudo baseado muito no momento em que a pessoa está produzindo ali a arte, e a gente vai construindo uma fala, ainda assim, dialógica, né, no momento que está aplicando a arte-terapia.
E a terapia vai acontecendo, as coisas vão acontecendo a partir do momento que a gente vai utilizando ali a arte. Não sei como explicar, mas não é muito o meu campo. O que eu sei dizer é que a referência mesmo é a Selma Sionay, na arte-terapia, dentro da Gestalt. Vou deixar para ver se a Beatriz consegue trazer mais conteúdo sobre a arte-terapia. É assim, que até a gente comentou bem por alto, né? Mas na Gestalt a gente usa de experimentos. Então, para além da fala, que é, né, muito importante, a gente utiliza de técnicas, não necessariamente envolvendo a fala, para ajudar a pessoa a trazer o que ela quer trazer, acessar algumas coisas, e a gente pode usar técnicas diversas. A gente utiliza algumas técnicas do psicodrama, por exemplo, de cadeira vazia, ou da pessoa encenar ali alguma coisa, fazer uma fantasia dirigida. E aí, nisso, eu acho que é onde junta muito com a arte-terapia, de que a gente pode usar várias ferramentas artísticas nesse processo de experimento para ajudar a pessoa a explorar ou acessar ali. Então, é visto como uma ferramenta dentro da Gestalt, no fim das contas, dentre os experimentos que a gente pode usar. E aí dá para usar isso de diversas formas, também não tem muito limite, assim, inclusive com criança, eu utilizo muito, toda suja de canetinha aqui, inclusive por conta disso, porque é uma forma, né, de às vezes a pessoa expressar algo que ela não está conseguindo, então a gente usa como complemento, assim, eu diria. A Júlia? Então, eu fiquei com uma dúvida agora que vocês falaram dessas experiências da arte-terapia, né, dentro da Gestalt, e a gente sempre tem essa questão, essa dúvida, né, de como que é realmente, tipo, a prática, essa questão da fala do psicólogo, né, durante a sessão. Então, eu já ouvi falar que tem algumas abordagens em que o psicólogo prefere ficar em silêncio, né, e escutar o que o paciente tem para falar na maior parte do tempo, e eu vi também algumas pessoas falaram que não gostam disso, que gostam que o psicólogo converse mais. Então, eu queria saber como que é isso dentro da Gestalt, ou se é mais uma coisa individual do psicólogo. Assim, tem a parte, né, individual, mas tem sim a fala do psicólogo, na Gestalt não tem tanto isso do psicólogo não falar de que na Gestalt terapia, para a gente a relação terapêutica ela é uma relação, né? Antes de tudo, eu e outra pessoa interagindo ali. E o Buber vai falar muito como assim, ter técnica, ter estudo, ter teoria é muito importante. Claro que é muito importante, mas no fim do dia eu sou uma pessoa que está ali na frente de outra pessoa e a gente tem uma relação, é um tipo específico de relação. Eu não falando que amizade é um tipo de relação, ou relação pai-filho é outro tipo de relação terapêutica é um outro tipo de relação. Então, a gente está presente ali como ser humano também. Eu não sou só o psicólogo, eu sou uma pessoa que está interagindo com outra pessoa. Eu vou pensar, eu vou sentir coisas enquanto eu estou ali naquele campo, eu vou trazer minhas questões, enfim. Não trazer questões pessoais, mas assim, eu estou presente ali, né? Então, não tem como não ter essa fala, porque eu sou parte dessa relação também. Sou só uma parte diferente. A gente tem papéis diferentes, mas nós dois estamos compondo ali. Não sei se a Carol quer complementar. Não, isso mesmo. Gente, só tem mais uma pergunta para a gente encerrar, que é da Yasmin, que ela escreveu que vocês já tiveram experiência na Gestalt com crianças e como foi? Sim, eu atendo, né, crianças e no estágio também. Eu a princípio não tinha nenhum interesse em atender criança, mas acabei tendo a oportunidade e gostando. E de novo, dá para aplicar tranquilamente, assim, porque na verdade às vezes é até mais fácil, porque acho que a criança ela é muito mais do sentir, muito mais do presente do que um adulto, assim. Então trazer para o aqui e agora, trazer essa consciência do contato, do que está acontecendo ali para a criança, às vezes é até mais fácil do que para o adulto. E a mesma coisa desses experimentos, dessas representações, né? Usar arte-terapia ou usar alguma coisa assim, a criança às vezes se envolve muito mais facilmente do que o adulto, que muitas vezes é muito mais racional e tem muito mais
preocupações com o futuro, muito mais rígido, assim. Então, é bem legal, assim, funciona muito bem e dá para usar também vários tipos de atividade, vários tipos de coisa para ir acessando ali. Mas no caso é isso, a criança ela é muito mais sentir, muito mais impulso, muito menos cognitiva do que o adulto. Então ela não vai falar, né? Ai, tô triste. Às vezes ela fala, mas assim, ela não elabora tanto verbalmente. Mas às vezes a gente consegue acessar muito mais coisa ali por vias indiretas, como essas atividades, desenhos, pintura, brincadeira e tal. E é isso. Eu trabalhei com criança bem no início, assim, da carreira, mas não cheguei a trabalhar com criança dentro da Gestalt. Sou curiosinha e eu li, assim, eu tenho livros de... Eu fico lendo, gente, mas eu não trabalhei com criança na Gestalt, não. Então, eu tenho esse livro aqui, ó, que aí, leitura, eu posso indicar para vocês. Que é esse aqui, ó. Então, quem que tiver interesse na Gestalt terapia com criança, tem esse daqui. Que aí a Sheila Anthony, né, ela é referência também com crianças na Gestalt terapia. Se vocês tiverem interesse. Mas eu não tenho experiência na prática com crianças como Gestalt terapeuta. Pessoal, acho que então é isso, né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que a gente já foi muito bem contemplado, né? E aí eu queria agradecer, Beatriz, Carol, se vocês quiserem falar mais alguma coisa também. E queria agradecer em nome da Cevap por vocês terem aceitado o convite, tá? Por vocês terem separado um tempo, terem falado uma com a outra, que eu sei que vocês não se conheciam, tá? E aí, gente, a gente vai postar isso no YouTube. Quem quiser ver, compartilhar, pode, vai estar lá no nosso canal da Cevap, tá bom? E aí, a gente logo mais também vai estar enviando certificados para vocês, tá? E a gente vai avisar lá no Instagram também, então podem ficar tranquilos que a gente sempre tenta fazer com que dê certo, né? Que é importante também. E aí, só avisando que esse certificado, ele é produzido lá na plataforma do Inventrip, tá? Então, ele é meio que automático lá. A gente só envia mesmo, tá bom? E é isso. Muito obrigada. E eu deixo a palavra para vocês, pra gente encerrar, tá bom? Muito obrigada, meninas. Obrigada todo mundo que escutou. Obrigada, especialmente a Viviane que me convidou, tá? Prazer em conhecer vocês, prazer, Beatriz, também. Agradeço a oportunidade, o espaço de fala. Por isso também, só queria agradecer a todos, obrigada pelo convite, pelas pessoas, né, que vieram aqui, assistiram, participaram. E é isso, precisando de qualquer coisa, se tiverem mais alguma dúvida, podem falar. Gente, é isso. Muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau. Boa semana e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.